que houve essa busca por uma espécie de raiz, especialmente por parte da geração Z, tá? Isso é muito forte na geração Z. Essa busca por uma raiz os levou a várias coisas. Esse estudo dos estoicos, né? Esse boom estoico que teve. Não é explicado só por isso, mas também é explicado por isso. Uma busca pelos clássicos, pela história, por romanos, gregos. Busca por identidade. E, naturalmente, isso vai desembocar no catolicismo. Existe na Europa até um movimento pagão. Até sigo alguns caras, mas... eu acho isso meio... sei lá, eu não acho que... Olá pessoal, viva Cristo Rei. Hoje eu vou falar sobre um fenômeno social e cultural que está acontecendo, mas antes de tudo, isso é um fenômeno de fé, evidentemente, que é o crescimento dos católicos jovens, da geração Z. A geração Z, para quem não sabe, é aquele pessoal que nasceu entre 1995 a 2000, 2006, sei lá. Essa é mais ou menos essa época. Começaram a nascer em 1995, entre 1995 e os anos 2000. A geração Z é essa geração mais jovem que tem por volta hoje de 28, 29, 30 anos. Basicamente, eu, por exemplo, tenho 29. Então a questão é que esses católicos que estão assim procurando referências, questões culturais mais para dar raízes para essas pessoas, está crescendo muito. E o catolicismo, ele desempenha essa função. Olha só o vídeo do MBL a respeito dessa questão. ou é católico, relatou, por exemplo, que essa Páscoa, ela foi especialmente diferente. E não é aqui no Brasil, por exemplo, não é um fenômeno, o Frei Gilson, ele é um fenômeno em si, mas não é só ele. Isso é nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, está acontecendo em lugares como a Inglaterra. Está havendo um ressurgimento da Igreja Católica, sem que a Igreja Católica precise assumir uma forma, sei lá, tipo uma igreja parede preta. Ela não está mudando de figura. Pelo contrário, o ressurgimento da Igreja Católica, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, ela está num contexto tradicional. E a Igreja Católica está levantando, ela está se erguendo vamos dizer, de uma decadência que ninguém imaginava que ela pudesse se reerguer, tá? Eu falo isso agora por conta do contexto do Papa? Não. Eu falo isso porque isso é perceptível, está rolando um processo de conversão de jovens. Teve uma pesquisa do Pew Research nos Estados Unidos que captou que a queda da religiosidade nos Estados Unidos brecou e aí voltou a subir. Então tá tendo um ressurgimento da Igreja Católica num contexto em que ela não está apelando aqui não é teologia da libertação, também não é um catolicismo espetáculo. É como se fosse uma busca em se apegar a um determinado tipo de tradição, e as pessoas estão fazendo um link entre uma determinada tradição europeia / ocidental com a tradição católica, como se fosse impossível você fazer uma defesa da sua origem ocidental, e eu estou falando especialmente dos Estados Unidos da Europa, que passam por problemas dessa ordem, sem buscar, vamos dizer assim, uma base metafísica, uma base religiosa que ancore esse seu pertencimento. Então, esse seu pertencimento não pode falar, eu sou americano, não, se eu sou um espanhol, eu sou católico. Então, essa identificação que ela já vem rolando na internet, aqueles montes de edits, né, uma espécie de um revival daquele filme Cruzada, as pessoas estão adorando esqueci agora o nome do Rei Mascarado, aliás, um personagem sensacional. Então tá tendo um revival e uma busca de uma identidade. Isso já estava acontecendo, mas primeiro como uma espécie de o Riso pegou páginas como essa, Thread West, né? Essa página é maravilhosa. Essas páginas, né, e vários perfis estão jogando para gerações mais novas um tipo de catolicismo tradicional e uma busca por uma identidade, vamos dizer, uma identidade, ela em si também claramente tradicional, mas uma identidade ancestral, um vínculo com seus ancestrais que tinham, vamos dizer, essa religião. Então, tudo isso é mesclado, inclusive esse revival romano que tá tendo também, todas essas coisas meio que vão se misturando, entendeu? E eu acho isso muito, 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 muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Bem-vindo e, em certa medida, inesperado para muita gente, porque todos os dados nos levavam a crer que a Igreja Católica, por exemplo, as pessoas católicas no Brasil em geral são mais velhas, né? Você ia numa missa há 2, 3 anos atrás, você só via pessoas mais de idade, principalmente senhoras. Por quê? Porque boa parte da base católica no Brasil foi corroída, ou as pessoas simplesmente abandonaram a igreja, ou elas foram se tornando protestantes. Então, um movimento protestante no Brasil, qual era a base de trabalho dele? Pessoas que eram católicas. Então, eles foram convertendo católicos, tirando as pessoas do catolicismo e jogando no protestantismo. Agora meio que brecou, está tendo um revival de pessoas jovens, tá? Vivendo com uma maior intensidade a Igreja Católica. E isto
é uma grandiosa novidade, tá? Porque isso pode ser um ressurgimento de uma determinada vitalidade, não apenas religiosa, mas uma vitalidade cultural de um Ocidente que está em um amplo processo de decadência, de perda total e completa de identidade e de decadência civilizacional. A gente tá vendo gente da geração Z e da geração Millennial se tornando católico. E, assim, agora, nessa Páscoa, eu acompanho muito política americana. A quantidade de lideranças da nova direita americana que estão se tornando católicas é colossal. Vocês estão acompanhando isso? Por favor, coloquem no chat se estão acompanhando. O trumpismo, por mais que ele venha de uma base, assim, no americano branco, tradicionalmente evangélico, o WASP, né? White Anglo-Saxonic Protestant, né? O branco anglo-saxão protestante. Ele vai mudando. Dá pra falar que a mente do novo conservadorismo americano é católica. E dá pra dizer, assim, que mantendo-se essa velocidade e também a imigração latina, os Estados Unidos se tornarão uma poderosa nação católica. E isso é uma novidade. Isso é uma novidade. Eu mandei ali uns gráficos que mostram essa mudança desse trend, né? Então, ali, ó, o percentual de pessoas que se definiam como cristão parou de cair e voltou a subir. Essa subida recente, né, bate com esse processo de catolização. Tem outras pesquisas que mostram o número de pessoas que se definem como católicos. Aqui, ó, o número de pessoas que se dizem, vamos dizer, comprometidas em algum grau com Jesus Cristo. Ou seja, para pegar cristãos em geral. Perceba que de 2020 para cá, o processo de decadência que vem muito forte de 2010 até 2020, ele brecou e voltou a subir. Então, é uma notícia interessante. Isso bate também com esse processo recente de crescimento de uma juventude católica. Na verdade, as redes sociais estão sendo tomadas disso, e um movimento identitário, um movimento de direita na Europa e Estados Unidos, isso está se espalhando para o Brasil, se mescla também com esse crescimento do catolicismo. O que eu tenho a dizer sobre isso? Eu fico muito feliz. Monumentalmente feliz. Tá? É uma das maiores notícias que podem ter. Essa é uma das melhores notícias que a gente pode encontrar. Tá? Eu falo com o Beraldo é católico, a Amanda é católica. Os dois, no caso, bem fervorosos, assim. O russo também. Isto é uma novidade, tá? E isso tem implicações bem grandes, inclusive geopolíticas, tá? E eu acho que isso vai acontecer também no Brasil. Já está acontecendo no Brasil, tá? E eu acho que é uma coisa que é boa para tudo. Porque se existe uma concorrência entre religiões, entre cristianismos, formas de cristianismo aqui no Brasil, o fato da Igreja Católica que não tá apelando para o que uma parte das denominações evangélicas apelam e tá conseguindo crescer, e isso é um sinal. Isso é um sinal viçareiro, por exemplo, para denominações, vai para batistas, para várias denominações sérias dos evangélicos. Fala, mano, persevere no trabalho sério. Faça o trabalho, foque no trabalho sério. Porque é uma coisa que é verdade, cara. O que é picareta, seja na política, seja nos negócios, seja na fé, o que é picareta não dura. Um picareta sucede o outro muito rápido, ele cai, sobe. Tá. E isso é uma notícia boa. Isso é uma notícia civilizacional. E eu acho que, enfim, eu acho que isso é muito bem-vindo. Um cara me mandou, o João Gabriel Moraes, falou: o que é Mitra? Cara, que é Mitra? Mitra é simplesmente um dos deuses do panteão indo-iraniano, também do panteão indo-ariano, que se espalhou por Roma, e ele é uma divindade ligada à confiança, ao contrato e à guerra. E, enfim, eu adoro falar sobre mitraísmo. Se quiserem, eu posso depois fazer um podcast pra vocês disso. Amo esse assunto, acho esse assunto magnífico. E, inclusive, foi uma religião ligada a soldados, uma religião profundamente hierarquizada, que provavelmente deixou rastros, inclusive na maçonaria, ou rituais e tal. E ela competiu com o cristianismo por atenção ali no começo da ascensão cristã. Então, os católicos, eles são diferentes dos evangélicos, evidentemente. Né? Existe uma questão ali de não precisar pintar a parede preta, de não precisar ficar de muita firula. É a Igreja Católica, com aquela arquitetura, de preferência, uma arquitetura clássica, renascentista, gótica, por vezes. É o católico que não está querendo reformar a igreja, nem na arquitetura, nem a teologia, nem a questão dogmática. É o católico que está querendo, na verdade, descobrir suas raízes, principalmente na Europa, em muitos lugares da Europa está acontecendo. E aí o que acontece? Esses católicos, eles não são conservadores, eles estão buscando raízes, não é questão de ser conservador ou tradicional. Porque esse católico aí não é de esquerda, mas também não é de direita liberal. Porque a direita liberal, e principalmente essa questão do liberal nos Estados Unidos, que liberal dos Estados Unidos é de esquerda, esse negócio de liberalismo, de questão capitalista exacerbada também. Então, esse católico ele não pertence exatamente a direita liberal, e muito pelo contrário, também não pertence a uma esquerda. Ele simplesmente é um católico. Ele está colocando questões não políticas, mas questões mais de raízes metafísicas na frente de tudo. E é isso.
Esse dado é muito interessante, como o vídeo do BL trouxe, e é algo que vai ter muitos frutos, porque talvez isso junto aí com a geração milênio, que veio antes, vai ter muitos frutos a longo prazo aí, daqui a alguns anos. E um comentário interessante que eu recebi no vídeo é que assim, o Papa não deve ser muito dogmático, muito tradicional, porque senão vai afastar os fiéis. Agora, isso não é um dado muito verdadeiro, por quê? Porque os protestantes crescem muito, e os protestantes são tidos como mais rígidos. Isso é um dado interessante no sentido que, assim, quem é protestante não está buscando o crescimento dos protestantes, não é por causa de uma certa liberdade ali de fora da rigidez. Tem a questão da teologia da prosperidade, evidentemente, mas tem ali uma questão de um pouco mais rígida mesmo, na centralidade do evangelho. Mas os católicos são diferentes, né? Não tem essa rigidez moralista ou por vezes até fundamentalista sem sentido da teologia da prosperidade. E é isso, os jovens estão crescendo, os católicos. Deus abençoe e Cristo ri. Vendido para esse homem no Ocidente a ideia de que ele não tem que ter identidade alguma, e se tem a identidade, ele deveria se envergonhar. Então ele não tem fé, ele não tem religião, ele questiona a própria religião, ele não tem território, ele não tem história, a única coisa que ele tem é culpa. E não dá. Não dá, você morre civilizacionalmente. E, gente, era o que estava acontecendo com o Ocidente até o Ocidente. As pessoas começarem a se tocar. E meio que será através, ou a partir da geração Z. Tá? A geração Millennial e Z. A Millennial ela é mais velha que a geração Z. E ela é uma geração perturbada. É a minha geração. A minha geração surgiu, vamos dizer, como legatária, como, vamos dizer, vocês têm um legado da ordem liberal internacional. E aí a gente veio com todas aquelas gororobas na cabeça. Eu já falei pra vocês, toda vez que eu vejo, por exemplo, o Trump tá rompendo com o consenso pós-45, pra mim, eu sou sabe, eu estudei Direito, fiz faculdade de Direito a partir de 2003. Eu olhava isso vai de encontro, assim, a tudo que me foi ensinado. Né? Então, pra minha geração, democracia é uma palavra muito importante, ordem liberal internacional, tudo isso é coisas, né? E... Só que minha geração foi a geração traída. Ela foi a geração que se deu mal no mundo inteiro. No Brasil até se deu um pouco bem no boom das commodities, mas depois se deu mal. E aí essa geração não ficou toda capenga, tá toda quebrada, tá toda traída. E eu acho que a sensação de traição vai fazer com que ela se junte com a geração Z. Não à toa, eu vou dar um exemplo. O público aqui do nosso canal é a geração Z e Millennial. O Riso pode fazer de novo aquela enquete pra vocês verem, né? De qual é você tem que botar de que ano, né? Ano de nascimento. Abrir a enquete, você vai ver que o público é esse. Então vai ter um encontro entre um cara que foi enganado, que é o cara da geração Millennial, e que tá puto, com um cara da geração Z que já não tinha mais nada. Ou seja, tudo que a geração Millennial teve, né, em termos de ancoragem e que quebrou, a geração Z não teve. Ela já começou sem âncora nenhuma, ela já começou perdida. Então a geração Z tá à procura de construir algo. E acho que a Millennial e a Z tem que falar, brother, tamo junto e vamos que vamos. O Alisson aqui falou, geração Millennial é a combinação dos problemas do consenso boomer. Sim, a geração Millennial é que viu o colapso disso. E a geração Z é quem viveu o colapso. Então a geração Z é necessariamente uma geração que cria.